Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor abençoe toda a sua família. A gente começa o programa desejando realmente que o Senhor te abençoe, não apenas que Ele te abençoe no aspecto exterior, né, mas que Ele abençoe o seu espírito e que hoje você possa compreender a porção da palavra que a gente vai estudar. Estudar não, né? A porção da palavra que a gente vai desfrutar e que você possa ser abençoado por meio da palavra de Deus. No início do programa agora a gente aproveita para dar aqueles recadinhos rápidos, né, que a gente costuma dar, mas hoje eu gostaria de dar apenas 2 recados, né? O primeiro recado é que a gente agora possui uma oficina de artesanato que funciona às quartas-feiras, das 2h30 da tarde até às 5 horas. Quartas-feiras do período da tarde, então, nesse endereço que está aí na sua tela. E nesse telefone que está aí na sua tela, que é o 3721-1075, 3721-1075, você pode ligar para perguntar a respeito dessa oficina de artesanato. Eu já adianto que é gratuita, não tem custo nenhum, mas para perguntar como funciona, quais os tipos de artesanatos feitos. E então fica aí o convite. Quer participar da nossa oficina de artesanato? Seja bem-vindo. Dá uma ligadinha para nós para ver como você faz para participar. Outro recado que eu gostaria de dar é aproveitar que nós estamos aí no final da semana, né? Convidar vocês para nos visitarem esse final de semana. Nós temos reunião no sábado às 8 horas da noite, e também no domingo às 10 horas da manhã. Então, sábado 8 da noite, domingo 10 da manhã. O endereço é esse que está aí na sua tela, é no bairro Jardim dos Estados, pertinho da paróquia São Judas Tadeu. Para quem está vindo na Remígio Présia, é só chegar na paróquia São Judas Tadeu e subir, e entrar para o bairro ali. Aí você vai estar na rua Justino Ribeiro. Aí no segundo quarteirão do lado direito está o nosso prédio, esse endereço aí que está na sua tela. Fique à vontade também para ligar para nós, para perguntar algum detalhe. Às vezes você esqueceu o horário, qualquer outro detalhe, quer saber exatamente como funciona a reunião e tal, liga para nós. No horário comercial nós estamos aqui e a gente vai atender você com bastante prazer. Bom, ontem a gente estava falando, né, que como se fosse um cabo de guerra, uma queda de braço, né, entre Deus e Satanás pela nossa mente. Por um lado, a nossa mente ela pode pender para o espírito, que é a vontade de Deus. Por outro lado, ela pode pender para a natureza pecaminosa que está na nossa carne, que não é a vontade de Deus. E a gente estava falando que Satanás, né, o inimigo de Deus, ele usa basicamente, né, tem mais coisas, mas ele usa basicamente 3 ferramentas para tentar puxar nossa mente, os nossos pensamentos para a natureza pecaminosa que está na carne. A primeira é o próprio mundo do pecado, a gente já falou sobre isso ontem. A segunda é o próprio mundo do sustento, a gente também falou sobre isso. E a gente encerrou o programa de ontem falando sobre essa terceira ferramenta. Por aqui, ó. Terceira, só trocar o pincelzinho aqui. Terceira ferramenta é a tradição religiosa. Aí você pergunta, mas não é uma coisa boa a religião? Ontem nós lemos aqui em Gálatas, eu queria explorar bem essa passagem. Em Gálatas, capítulo 3, né? Eu vou ler a partir do versículo 2. Diz assim, ó: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Você fala, puxa, não entendi nada. Não se preocupe, eu quando li também não entendi nada, mas eu vou tentar explicar para vocês assim como alguém explicou para mim. O que Paulo está falando aqui aos Gálatas, né, que são as pessoas que moravam numa região, da Galácia, né? Então imagina, aqui é a Galácia. Aqui na Galácia tinham várias cidades. Essas cidades, né, elas tinham igrejas, né? Algumas delas, pelo menos 3 a Bíblia fala, Icônio, Derbe e Listra. Paulo veio, na primeira viagem
missionária, né? Primeira viagem de Paulo. Ele saiu da Antioquia, vou abreviar aqui, e veio para a região da Galácia, né? Entre outras regiões que ele passou. Mas na região da Galácia ele conseguiu levantar, vamos dizer assim, 3 igrejas, pelo menos, né? Pode ter mais também, não tenho certeza se são só 3, mas 3 eu tenho certeza. Derbe, Icônio e Listra. O que aconteceu? Paulo veio, pregou sobre Jesus Cristo, as pessoas se converteram, as pessoas começaram a buscar o Senhor, começaram a servir o Senhor, começaram a amar o Senhor, só que aí Paulo teve que ir embora. Foi para outros lugares, na verdade ele vem para cá e depois passa para Macedônia, mas enfim, ele vai embora dessa região. Os cristãos de Jerusalém ficam sabendo que aqui na região da Galácia, até escrever aqui em cima, Galácia, desculpa a letra, tá? Os irmãos de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém, ficam sabendo que as pessoas na Galácia ali estavam servindo o Senhor Jesus. O que eles fazem? Eles mandam para cá alguns irmãos, alguns representantes aí. Só que a hora que eles vieram para cá, esses irmãos da igreja em Jerusalém, isso só para localizar vocês no tempo, né? São poucos anos depois da morte de Cristo. Sei lá, talvez 10, 20 ou 30 anos, mas é a igreja primitiva. Eles não vieram para cá, né, para a Galácia, com o mesmo evangelho puro que Paulo pregou quando Paulo chegou aqui. Quando Paulo chegou na Galácia, o que Paulo pregava? Paulo pregava, nós precisamos orar, nós precisamos invocar o nome do Senhor, nós precisamos ler as Escrituras, né, no caso o Velho Testamento, nós precisamos viver no Espírito, por isso que fala que recebeste o Espírito como? Paulo falava para eles, vocês precisam viver no Espírito, buscar o Espírito. O segredo é estar no Espírito, e a maneira de estar no Espírito é invocando o nome do Senhor. Uma delas, né? Invocando o nome do Senhor. Isso que Paulo tentava ensinar para os Gálatas, para os habitantes da Galácia. Vou só corrigir aqui, para ninguém falar que eu escrevi errado. Só que aí, a hora que os irmãos de Jerusalém vieram para cá, eles não vieram com essa mesma palavra. Eles não vieram aqui para falar, vocês precisam viver no Espírito, buscar o Senhor, orar, invocar o nome do Senhor. Eles vieram aqui falar, vocês precisam seguir a lei de Moisés. Por quê? Eles não eram cristãos, Paulo não era cristão, por que a mensagem era diferente? Porque muita gente na igreja de Jerusalém veio do judaísmo. Então, quando eles vieram, né, para servir o Senhor, quando eles se converteram a Jesus Cristo, eles trouxeram aquela carga religiosa do judaísmo. Então, o que eles queriam ensinar para os irmãos da Galácia? Vocês precisam cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés é boa. O problema é o seguinte, muito boa, aliás, né? A lei de Moisés veio de Deus, né? É muito boa. O problema é o seguinte, os irmãos da Galácia, eles começaram a colocar o foco em seguir a lei de Moisés. O foco deles passou a ser a lei. O foco deles antes era Jesus Cristo, seguir o Senhor, invocar o nome do Senhor, orar, buscar o Senhor. Depois o foco deles virou a lei. E aí Paulo fala, como que Paulo fala? Vocês são insensatos porque vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão na carne. Aí você fala para mim, mas espera aí, por que Paulo fala que eles estão na carne, eles não fizeram nada de mal? Eles só estão tentando seguir a lei de Moisés, vai. Irmãos, telespectadores, isso precisa ficar claro para nós. Essa questão de agradar ou não o Senhor, né? Aqui em Romanos 8 fala que quem está na carne não agrada o Senhor. Essa questão de agradar ou não o Senhor, essa questão de viver na carne, nem sempre tem relação com o pecado. Muitas vezes o fato da gente estar buscando uma prática religiosa, mas que tira o nosso foco de Jesus Cristo, que tira o nosso foco de viver no Espírito, isso vai nos tornar carnais. Quer ver? Eu vou voltar no desenho anterior para tentar explicar isso melhor. Imagina, a nossa mente está aqui no meio, né? A nossa carne está aqui e o nosso espírito está aqui. É como se houvesse um cabo de guerra, né? A mente aqui, a carne aqui, o espírito aqui. A partir do momento que e a nossa mente aqui, tá? Só colocar o Mzinho. A partir do momento que viver no Espírito não se torna mais o foco, você anula isso aqui.
E aí o que acaba vencendo? A nossa carne. Então, é até uma questão de lógica, né? Muitas vezes, então, você quer ter uma prática religiosa, você quer ter a sua espiritualidade, mas no fim você acaba sendo, aos olhos de Deus, você acaba sendo carnal. Por quê? Porque você não está com o seu foco na coisa certa, que é viver no Espírito. É isso que aconteceu com os Gálatas. Eles não eram mal intencionados, eles não eram pecaminosos, mas eles perderam o foco que deveria ser, né? Colocar a mente no Espírito. Então, automaticamente, eles se tornaram carnais. Então, isso aí é uma advertência para nós, né? Eu sei que todos vocês aí são bem intencionados, todos nós queremos o bem, mas na verdade a gente precisa estar muito atento, porque nosso foco precisa ser servir o Senhor Jesus e viver no Espírito. Até o próximo bloco. Estamos começando o segundo bloco aí do programa Café com Deus. No bloco anterior a gente estava falando, né, que Satanás ele tenta nos afastar de Deus por meio do pecado, do mundo do sustento, principalmente quando há exagero, né, quando se perde o equilíbrio, e do mundo da tradição religiosa, né? Espero que tenha ficado claro. A gente queria deixar bem claro aqui que a gente não quer ofender ninguém, as pessoas das mais variadas crenças aí, é só a nossa visão de acordo com a palavra. Nos perdoem aí se houve algum excesso. Mas o que eu gostaria mesmo de enfatizar nesse segundo bloco é a questão de como Deus, né, Satanás tenta nos puxar para a natureza pecaminosa que está na carne, por meio dessas ferramentas que eu falei, como Deus tenta nos puxar para o Espírito, como Deus tenta trazer a nossa mente para o Espírito, para o nosso espírito humano, que é onde habita o Espírito de Deus. Aqui na palavra a gente vê várias formas, né? Eu vou falar de uma delas, depois eu vou tentar, se der tempo, apresentar outra. Vocês que nos acompanham já conhecem isso aqui. Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? É falar o nome de Deus em vão? Certamente não. Se fosse, jamais eu ensinaria isso aqui. Invocar o nome do Senhor é dizer, ó Senhor Jesus, de forma repetitiva, de forma vã? Com certeza não. Se fosse, eu não, jamais ensinaria isso aqui. Invocar o nome do Senhor é chamar, né? Por isso que de dentro, a ideia é essa, né? É chamar o Senhor para o Senhor habitar dentro de nós. Quer ver aqui? Olha o que diz aqui em Romanos 10. Romanos 10, versículo... Eu vou ler o 12 e o 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não estou falando de riquezas materiais. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que está falando aqui? O Senhor é rico para com todos os que o invocam. Como eu disse, não estou falando de riquezas materiais, mas rico no sentido das riquezas de Deus. O que são as riquezas de Deus? São os atributos de Deus: amor, paz, esperança, bondade, alegria. Tudo isso está em Deus, são atributos de Deus, mas quando você invoca, Deus vai para dentro de você e aí Ele deixa tudo isso dentro de você. Na verdade, não é que Deus tem essas coisas, Ele é essas coisas, né? Então, quando Ele entra dentro de você, automaticamente você passa a ter também essas coisas. Então, quando nós invocamos o Senhor, Ele deposita em nós as riquezas dEle. Na verdade, Ele deposita em nós a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa é uma prática fundamental. A gente aqui no programa, a gente fala bastante, né, sobre invocar o nome do Senhor, mas invocar o nome do Senhor é uma coisa muito prática. Sabe por quê? Eu não sei se você em casa já passou por essa experiência,